Em uma noite tranquila, sob o silêncio do céu estrelado, Ellen G. White, uma das figuras mais respeitadas da história cristã, se encontrava em profunda meditação e oração. Ela sempre teve uma conexão especial com o divino, um desejo ardente de seguir a vontade de Deus e de entender mais profundamente os mistérios da salvação. Sua vida estava dedicada a servir ao Senhor, e ela frequentemente buscava orientação em seus momentos de solidão e oração. Mas naquela noite, algo muito mais extraordinário estava prestes a acontecer. Enquanto orava, uma sensação de paz tomou conta de sua alma, mas ao mesmo tempo ela sentiu uma presença divina, uma força incomparável que parecia irradiar não apenas ao seu redor, mas também em seu coração. Foi nesse momento que ela ouviu uma voz suave e firme que parecia vir diretamente do céu. Era a voz de Jesus. "Filha, o que você busca? O que está em seu coração?" Perguntou Jesus, com uma calma que parecia preencher toda a atmosfera. Ellen, surpresa e reverente, sentiu-se envolta por uma luz indescritível. Ela sabia com certeza que estava sendo chamada para um momento especial de revelação. "Senhor, eu busco entender melhor o destino das almas, especialmente daqueles que não te conhecem plenamente, mas que ainda buscam algum tipo de conexão contigo." Ela respondeu com a humildade que sempre foi característica de sua personalidade. Foi então que Jesus começou a falar sobre algo que Ellen nunca havia compreendido com tanta clareza. Ele falou sobre as almas mornas, aquelas que, embora se proclamem fiéis, vivem uma vida espiritualmente fria, sem o fervor e o zelo necessários para realmente seguir seus ensinamentos. "Eu revelei a verdade ao mundo", disse Jesus, "e muitos ouviram, mas poucos têm um amor ardente e um compromisso verdadeiro com minha palavra. Existe um grupo que permanece entre o quente e o frio, que vive em uma zona de conforto espiritual, sem se entregar completamente a mim, mas também sem se afastar completamente." Ellen sentiu o peso dessas palavras em seu coração, e uma sensação de urgência a envolveu. Ela sentiu que Jesus estava revelando algo profundo, algo que tocava a alma de todos os que estavam em sua presença, mas que, muitas vezes, era ignorado. Jesus continuou: "Essas almas mornas são aquelas que têm uma aparência de retidão, mas seu espírito está frio e distante. Elas vivem com um pé no mundo e outro em minha palavra, mas não se entregam de coração a mim. Elas estão, na verdade, mais distantes de mim do que aquelas que abertamente rejeitam o Evangelho." Ellen sentiu seu coração apertar com essas palavras. Ela sabia que essas almas mornas eram um reflexo de muitas pessoas ao seu redor e também de algumas de suas próprias lutas internas. Ela sentia o peso de Jesus sobre o destino dessas almas, e a urgência da mensagem se tornava mais clara a cada palavra. Jesus, então, revelou a Ellen o destino final dessas almas mornas. Essas almas estão em perigo, pois suas escolhas os conduzem a uma eterna separação de mim. Elas não são quentes nem frias. São almas que não podem decidir o que querem verdadeiramente. E como tal, a salvação não pode alcançar um coração que não se decide completamente por mim. Ellen ficou em silêncio, sentindo o impacto dessas palavras em seu espírito. Ela sabia, no fundo, que Jesus estava chamando a todos os cristãos a refletirem sobre sua fé e sua devoção, a questionar se estavam verdadeiramente vivendo para Ele ou apenas mantendo uma fachada. Jesus continuou com uma tristeza perceptível em sua voz: "Eu preferiria que fossem completamente frios a serem mornos, pois ao menos os frios sabem o que estão fazendo. Mas os mornos enganam a si mesmos, acreditando que ainda estão no caminho da salvação, quando na verdade seu coração se encontra longe de mim." Ellen, profundamente tocada pela visão e pelas palavras de Jesus, sentiu o peso de sua mensagem.
Ela sabia que o mundo estava cheio de almas mornas, pessoas que professavam a fé, mas que não se entregavam ao compromisso total com a verdade divina. Jesus estava lhes dando uma última chance de refletirem sobre o estado de suas almas. Naquele momento, Ellen fez uma oração silenciosa, pedindo por sabedoria e clareza para entender melhor como ajudar as pessoas a reconhecerem a seriedade dessa questão. Ela sentiu que a responsabilidade de espalhar essa mensagem, de chamar as pessoas à ação, agora recaía sobre seus ombros. Senhor, como posso ajudar essas almas a se aquecerem novamente? Ela perguntou com o coração cheio de compaixão. Jesus respondeu com amor. Fale-lhes sobre o ardente amor que tenho por elas. Mostre-lhes que o caminho da verdadeira fé não é morno, mas quente e fervente. O amor por mim deve ser como fogo, não como uma chama fraca que mal ilumina. A salvação está ao alcance, mas elas devem se entregar totalmente a mim. Após ouvir as palavras de Jesus, Ellen G. White ficou imersa em profunda reflexão. A mensagem que havia recebido tocou o mais profundo de sua alma, e ela sabia que sua missão agora se tornaria ainda mais clara. As palavras de Jesus sobre o destino das almas mornas não eram apenas uma advertência, mas um chamado urgente para a transformação. Ela compreendeu que havia uma responsabilidade imensa sobre os cristãos. Uma responsabilidade de viver com paixão e devoção, não apenas com palavras vazias ou ações superficiais. Jesus havia falado com amor, mas também com uma tristeza que Ellen nunca tinha sentido antes. Ele revelou o que estava por vir para aqueles que se encontravam na zona morna de sua fé. As almas mornas, aquelas que não se comprometeram totalmente com Deus, estavam se afastando sem perceber. Elas estavam em um estado perigoso, um estado de incerteza espiritual, onde suas escolhas os levariam a um destino eterno distante de Cristo. Filha, a mensagem não é para condenar, mas para alertar. O perigo das almas mornas é que elas pensam que estão no caminho certo, mas estão, na verdade, vagando sem direção, disse Jesus. O fogo de meu espírito não pode ser contido em corações indiferentes. Ele queima de forma viva, transformadora, e aqueles que não se aquecem por ele estão se afastando de mim a cada dia. Ellen, ainda tocada, sentiu o peso das palavras de Jesus. Ela sabia que muitas pessoas ao seu redor estavam em um estado de espiritualidade morna, sem se entregar verdadeiramente a Deus. As pessoas que afirmavam a fé, mas não demonstravam a verdadeira paixão por viver para Cristo, estavam se deixando enganar por um falso senso de segurança. Eles acreditavam que estavam cumprindo suas obrigações cristãs, mas a chama do Espírito Santo não estava ardendo dentro deles. Senhor, o que devemos fazer para ajudar essas almas? Perguntou Ellen com uma urgência crescente em sua voz. Ela sabia que a resposta era clara, mas precisava ouvir diretamente de Jesus. Jesus, com um olhar de compaixão, respondeu: diga-lhes que precisam se aquecer com a verdadeira devoção, com um amor ardente por mim. A verdadeira fé exige compromisso, paixão e entrega. Diga-lhes que os mornos não podem viver entre o mundo e o reino de Deus. Eles devem escolher a chama viva de minha presença, ou se afastar completamente, mas não podem continuar nesse estado de incerteza. Ellen sentiu que suas palavras não eram apenas para as almas mornas de sua época, mas também para os tempos futuros. Jesus estava revelando que, mesmo com o avanço da fé, o risco das almas mornas permanecia. Mesmo com a luz da verdade ao nosso redor, a incerteza e a apatia espiritual eram desafios constantes. Filha, lembre-se de que estou com aqueles que buscam me servir com coração ardente. Não os deixes desanimar. Eu estou vindo e os mornos não estarão prontos. Jesus disse com ternura. Minha vinda será para aqueles que aguardam com fervor e entusiasmo, não para aqueles que se arrastam na meia-fé. Diga ao povo que deve buscar a renovação de seu espírito. Após essa experiência espiritual intensa, Ellen sabia que sua missão era clara.
Ela precisava espalhar essa mensagem. Era uma mensagem de advertência, sim, mas também de esperança e convite à transformação. Ela compreendeu que o verdadeiro cristianismo não era uma fé passiva, mas uma chama ativa que acende o coração e transforma a vida. Não se tratava apenas de praticar rituais religiosos ou seguir uma série de regras, mas de viver uma vida de amor vibrante, intensa e real. Um amor que tocava não apenas as palavras, mas todas as ações de cada dia. Ela decidiu, então, que escreveria e pregaria com fervor sobre a importância de uma fé ardente. Ela sabia que, se as almas mornas não se despertassem, o risco de afastamento de Deus se tornaria uma realidade cada vez mais próxima. As palavras de Jesus continuavam a ecoar em seu coração. O fogo de minha presença está esperando para acender o coração de todo aquele que se abrir para ele. Ela também sabia que a transformação precisava começar dentro de cada indivíduo e que os cristãos precisavam buscar esse ardor todos os dias, em oração, reflexão e serviço. O caminho não seria fácil, mas aqueles que verdadeiramente se entregassem a Cristo com fervor seriam aqueles que, no final, estariam preparados para o seu retorno. Ellen sentia um grande peso em seu espírito, mas também uma grande alegria. Ela sabia que Jesus não a havia escolhido apenas para guardar essa mensagem para si mesma, mas para compartilhá-la com o mundo. O destino das almas mornas não estava selado. Elas ainda tinham a chance de se aquecer, de se renovar e de seguir a Cristo com um coração ardente. Ellen G. White sentia que sua missão estava clara diante dela. O chamado de Jesus, revelando o destino das almas mornas, havia tocado sua alma de maneira profunda e permanente. Ela sabia que, mais do que nunca, precisava comunicar essa mensagem ao mundo com urgência e compaixão. Não seria fácil convencer aqueles que estavam imersos em uma fé superficial ou mornamente praticante, mas ela estava disposta a dedicar sua vida a essa missão, confiando que o Espírito Santo a guiaria. Ela começou a escrever com fervor, as palavras fluindo de sua pena como um rio. Suas cartas, seus livros e suas pregações espalharam-se rapidamente, tocando corações e despertando consciências adormecidas. Ela não se contentava apenas em descrever o destino das almas mornas, mas também em oferecer um caminho de transformação. Ellen acreditava que qualquer pessoa que se encontrasse nesse estado de apatia poderia ser resgatada se estivesse disposta a se render ao amor ardente de Cristo. Em seus escritos, ela falou sobre o perigo de uma vida espiritual morna, onde as pessoas se contentam com uma religiosidade de fachada. Para ela, isso representava uma negação do próprio poder do Evangelho. Aquele que não está completamente entregue a Cristo não pode experimentar a plenitude da vida cristã, ela escreveu. A fé verdadeira é uma fé que transforma, que aquece, que inflama o coração e a mente. Não há espaço para a neutralidade no reino de Deus. Ela sabia que as almas mornas eram aquelas que, embora afirmassem crer em Cristo, não tinham vivido o amor transformador que ele oferece. Elas eram como a parábola das virgens, com lâmpadas, mas sem azeite. Elas se alimentavam de uma religiosidade vazia, sem a chama da verdade queimando dentro delas. Para Ellen, isso era uma tragédia, não só para elas, mas para o mundo inteiro. Como podem as pessoas ao seu redor ver Cristo em uma alma que não reflete sua luz? Ela questionava. A mensagem de Ellen era clara e direta. Não bastava ter fé superficial ou uma moralidade que se limitava às aparências. A verdadeira fé envolvia uma entrega total e um compromisso profundo com o Senhor. O cristianismo não era apenas uma questão de palavras ou de frequência em cultos, mas de uma vida vivida em total entrega a Deus, com um ardor que refletisse a paixão de Cristo pela humanidade. A necessidade de mudança estava, para Ellen, mais urgente do que nunca. Ela via, em sua época, uma grande quantidade de pessoas que se acomodavam em sua fé,
que viam a religiosidade como algo de rotina, sem qualquer renovação espiritual ou fervor real. Elas estavam, sem saber, se distanciando de Cristo. E o pior de tudo era que elas não percebiam isso. Era uma questão de vida ou morte espiritual. E muitas estavam caminhando cegas para um abismo eterno, sem se dar conta. Ellen passou a falar mais sobre a natureza do arrependimento verdadeiro. Ela ensinava que o arrependimento não era apenas um reconhecimento dos erros cometidos, mas uma transformação genuína da alma, uma mudança de coração que só poderia acontecer com a ajuda do Espírito Santo. Somente quando uma alma se entregava verdadeiramente a Cristo, com um coração quebrantado e uma disposição para mudar, era possível experimentar o poder de Deus de maneira verdadeira. Ela desafiava seus leitores a não se conformarem com a mediocridade, mas a buscar ardentemente o fogo do Espírito. Ao longo de suas pregações, Ellen continuava a destacar a urgência da mensagem. O tempo está se esgotando, ela advertia, e muitos ainda não acordaram para a seriedade da nossa situação. Não podemos mais viver entre o quente e o frio. O reino de Deus não aceita aqueles que têm corações divididos. Precisamos ser ferventes de todo o coração em nossa fé. Suas palavras ressoaram nos corações daqueles que estavam dispostos a ouvir, incitando muitos a uma reavaliação de sua própria fé. Ela sabia que os desafios seriam grandes. As almas mornas eram muitas e a resistência a uma verdadeira mudança de vida era forte. No entanto, Ellen também sabia que o Espírito Santo poderia transformar qualquer coração. Ela confiava que a mensagem de Jesus sobre as almas mornas não era uma condenação, mas um chamado à conversão. Jesus, em sua infinita misericórdia, estava oferecendo a oportunidade de transformação a todos. Mas cada pessoa precisava decidir se iria seguir o caminho do fogo ardente da fé ou continuar na superficialidade. Para Ellen, essa missão era mais do que um dever. Era uma paixão profunda por ver as almas se aquecerem no amor de Cristo. Ela não queria que ninguém fosse deixado para trás. Ela sabia que os milagres de transformação estavam ao alcance de todos, e ela se dedicou, de corpo e alma, a espalhar essa verdade. Com Cristo, todos podem ser restaurados, ela proclamava. Não importa quão frio ou distante seu coração esteja, Ele está sempre pronto para reacender a chama da fé em você. À medida que Ellen G. White continuava a espalhar a mensagem que havia recebido de Jesus, ela ficou mais consciente de que as almas mornas, embora em risco, não estavam irremediavelmente perdidas. A revelação de Cristo a Ellen sobre o destino dessas almas era um chamado à ação, não uma condenação final. A misericórdia de Deus, ela sabia, era maior do que qualquer erro ou fraqueza humana. Havia esperança até para as almas mornas, e ela estava determinada a guiá-las em direção à verdadeira transformação. Em suas pregações, Ellen enfatizava que o arrependimento verdadeiro e a aceitação de Cristo poderiam reacender qualquer alma fria. Ela sabia que muitos que estavam em um estado de mornidão não se viam como perdidos, pois ainda professavam sua fé. A dificuldade era que a vida que levavam não refletia o fervor que Cristo desejava. Ela começou a falar sobre a importância da entrega total e da transformação interior. Não basta professar fé, é preciso viver essa fé em cada aspecto da vida. Ela repetia em suas palestras. A verdadeira fé é como o fogo. Ela não pode ser contida. Para Ellen, a chave para salvar essas almas estava em ajudar as pessoas a entenderem que a fé não era algo que se herdava ou se mantinha por costume. A fé verdadeira precisava ser vivida todos os dias, com um amor ativo, vibrante e transformador. Quando o fogo de Cristo arde em seu coração, ele ilumina todas as áreas da sua vida, ela ensinava. A fé que Jesus oferece não é uma fé fria ou morna, é uma fé cheia de paixão que transforma a mente e o coração.
Ela também falava frequentemente sobre o perigo de se acostumar com a fé. Muitos, ela sabia, haviam se tornado complacentes, confiando em sua religiosidade exterior, mas sem vivenciar a transformação que Jesus oferece. Em seus sermões, Ellen alertava: as almas mornas são como árvores que parecem frutíferas à primeira vista, mas quando olhamos de perto, vemos que não têm fruto algum. São vazias por dentro. Não podemos continuar vivendo como se a fé fosse algo simples. A fé deve ser vivida como uma chama, um fogo que nunca se apaga. A profundidade dessa missão tornou-se mais clara à medida que Ellen via mais pessoas em sua comunidade e ao seu redor buscando respostas. Ela sabia que muitos estavam passando por um processo de questionamento interior, tentando entender como poderiam reacender a chama que parecia ter se apagado em suas vidas. A mensagem de Jesus, transmitida através de Ellen, foi um farol de esperança para todos esses corações. Eu sei que muitos de vocês se sentem distantes de Deus, como se suas orações não chegassem ao céu. Eu sei que o peso do pecado e da indiferença pode fazer o coração parecer frio e distante. Mas eu estou aqui para dizer que a misericórdia de Cristo é infinita. Ele sempre está pronto para acender novamente a chama da fé em você. Ela proclamava com fervor. Através de suas palavras e escritos, Ellen começou a guiar as pessoas a uma verdadeira experiência de conversão. Ela incentivava aqueles que estavam espiritualmente mornos a buscar um compromisso mais profundo com Cristo, a dedicar tempo para a oração verdadeira e a meditação, e a se envolver em atividades que cultivassem uma vida espiritual genuína. Para ela, a mudança não viria de um esforço superficial, mas de uma transformação interna, uma renovação diária do espírito. Mas Ellen também sabia que o caminho de transformação não seria fácil. Muitas pessoas, especialmente aquelas que estavam profundamente imersas na vida diária e nos desafios do mundo, não encontrariam a mudança facilmente. No entanto, ela acreditava que, com a ajuda do Espírito Santo, qualquer alma poderia ser renovada. É uma caminhada diária, ela dizia. Cada passo em direção a Cristo é um passo em direção à verdadeira paz e à verdadeira vida. Ouvindo essas palavras, muitos começaram a sentir o calor do Espírito em seus corações. As almas mornas começaram a perceber que, embora estivessem em um estado de distanciamento espiritual, ainda podiam voltar para Cristo. A esperança de transformação se espalhou, e Ellen se tornou uma figura central para aqueles que buscavam reacender a fé em suas vidas. Ela sabia que, com a ajuda de Deus, havia uma chance para todos, mesmo para aqueles que estavam em um estado morno. Ela acreditava que, através da pregação e do ensino contínuos, aqueles que haviam se afastado do fervor poderiam ser renovados. Eu sei que é possível, ela disse, porque Deus nunca desiste de seus filhos. Ele está sempre esperando para acender o fogo da fé em seu coração. Ellen não só sentiu que sua missão era urgente, mas também um profundo senso de responsabilidade para com aqueles que estavam em perigo espiritual. Para ela, essa não era apenas uma mensagem teológica, mas uma questão de vida ou morte espiritual. O destino das almas mornas era uma questão de profunda importância, e ela se dedicou de corpo e alma a resgatar todas as almas que quisessem ouvir a verdade. A mensagem que Jesus revelou a Ellen G. White não era uma sentença, mas uma oportunidade. Ela estava sendo chamada para espalhar a verdade sobre a necessidade de ardor espiritual, e ao fazer isso, guiava as almas a uma transformação verdadeira. Ela sabia que, com Cristo, nenhuma alma estava além de sua misericórdia. E assim, ela continuou sua missão com um coração cheio de esperança, sabendo que o poder de Deus poderia transformar até mesmo as almas mais mornas em almas fervorosas e dedicadas. À medida que Ellen G. White continuava a compartilhar sua mensagem sobre o destino das almas mornas, ela sentia uma crescente urgência em seu espírito. Cada dia,
parecia mais uma oportunidade para alcançar aqueles que estavam em um estado de fé superficial, pois ela sabia que o tempo era curto. A obra de transformação não poderia esperar, e a responsabilidade de alertar os cristãos sobre a seriedade de sua condição espiritual pesava profundamente sobre ela. Ellen começou a enfatizar a importância de uma renovação diária no relacionamento com Deus. Ela sabia que as almas mornas não eram aquelas que rejeitavam completamente a fé, mas sim aquelas que estavam vivendo em uma zona de conforto espiritual. Elas não haviam se comprometido totalmente com Cristo e, como resultado, estavam vulneráveis ao engano e à mediocridade espiritual. Sua mensagem não era uma condenação, mas um chamado urgente para despertar da apatia e viver com fervor, como Cristo ensinou. Em suas pregações, Ellen frequentemente usava a analogia das lâmpadas para explicar o estado das almas mornas. Cristo é a luz do mundo, ela dizia. Ele nos oferece sua luz, mas para que ela brilhe em nossas vidas, precisamos manter a chama acesa. Se a lâmpada estiver apagada, não há luz. Se a chama estiver fraca, não há calor. E assim é a fé de muitas almas. Elas não estão completamente apagadas, mas também não estão acesas. Elas vivem na escuridão, acreditando que ainda estão iluminadas, mas sem a verdadeira luz de Cristo. Ellen sabia que a renovação espiritual não era algo que pudesse ser forçado, mas sim um processo voluntário de entrega e entrega a Deus. O primeiro passo é reconhecer a condição de mornidão, ela ensinava. Não podemos mudar algo que não reconhecemos. Precisamos olhar para nós mesmos e perguntar: estamos fervorosamente buscando a Deus ou apenas seguindo a rotina religiosa? Esse questionamento, ela acreditava, seria o ponto de virada para muitas almas. Ela também enfatizava a importância da oração e da meditação diárias como meio de fortalecer o relacionamento com Deus. Ela acreditava que uma vida de oração constante era o antídoto para a mornidão espiritual. A oração não é uma formalidade, é uma conversa íntima com Deus, ela explicava. Quando você ora com sinceridade e busca sua presença, a chama do Espírito Santo é acesa em seu coração. Isso é o que mantém a fé viva e vibrante. A renovação espiritual que ela empregava não era uma simples mudança externa, mas uma transformação interna profunda. Ela incentivava as pessoas a abandonar a vida de superficialidade e a se comprometerem com Cristo de maneira completa. Para ela, a salvação não era uma questão de aparência ou de seguir regras externas, mas de uma entrega genuína à vontade de Deus. Ela falava da necessidade de buscar um relacionamento pessoal com Cristo, de cultivar uma paixão verdadeira por Ele, que fosse mais do que um simples cumprimento de deveres religiosos. Quando nos entregamos completamente a Cristo, Ele vem e faz morada em nossos corações. A vida que Ele oferece é uma vida abundante, uma vida cheia de alegria, paz e esperança. Não há mais lugar para a mornidão, porque a presença de Cristo aquece todo o nosso ser. Ellen ensinava com convicção. Ela também fazia questão de ressaltar que essa transformação não era uma tarefa solitária. Ela incentivava as pessoas a se unirem em comunidade, a buscar a edificação mútua e a se ajudar a crescer espiritualmente. Para Ellen, a igreja era uma família espiritual, onde os membros se apoiavam uns aos outros, orando e buscando o crescimento em Cristo juntos. Somos chamados a ser luz uns para os outros. A chama de Cristo não deve ser mantida apenas dentro de nossos corações, mas compartilhada com aqueles ao nosso redor. A missão de Ellen estava clara. Não apenas alertar as almas mornas sobre o risco de sua condição, mas também guiá-las para um caminho de fervor espiritual renovado. Ela sabia que, ao conduzir essas almas de volta à verdadeira fé, ela estava ajudando a prepará-las para o retorno de Cristo. O retorno de Cristo é iminente, e Ele está buscando aqueles que estão preparados, aqueles cujas lâmpadas estão acesas e brilhando, ela pregava.
A paixão de Ellen por essa missão era contagiante. Ela inspirou muitos a se levantar, a se arrepender de suas mornas práticas espirituais e a buscar uma fé fervorosa e viva. Sua mensagem de renovação espiritual ressoou profundamente nos corações das pessoas, desafiando-as a reavaliar sua própria fé e a buscar uma vida mais intensa em Cristo. Ellen não via sua missão como um trabalho árduo ou uma responsabilidade solitária. Ela sabia que estava sendo usada por Deus como um instrumento para despertar as almas e guiá-las de volta à luz. Ela confiava na obra do Espírito Santo para realizar a transformação, sabendo que ela era apenas uma mensageira da verdade divina. E com isso, ela continuou sua jornada, espalhando a mensagem de Cristo com amor e urgência, certa de que as almas mornas poderiam sim ser renovadas e que com Cristo todas as coisas eram possíveis. Após espalhar sua mensagem de renovação espiritual por tantas comunidades, Ellen G. White sentiu um profundo senso de realização ao ver os frutos do trabalho que ela havia dedicado com tanto amor e fé. As almas mornas, que antes estavam em risco de se perderem, começaram a se despertar. Muitas pessoas começaram a refletir sobre sua vida espiritual e se comprometeram a buscar um fervor mais ardente por Cristo. O chamado de Jesus havia tocado suas almas e elas estavam prontas para reacender a chama da fé. Ellen sabia que o processo de transformação espiritual não era instantâneo, mas ela também sabia que as sementes haviam sido plantadas. Ela não apenas alertou as pessoas sobre o perigo da mornidão, mas também lhes mostrou o caminho da renovação, um caminho de fé vibrante, de compromisso diário com Deus e de um amor genuíno por Cristo. Aos poucos, as pessoas começaram a viver de acordo com essa nova visão de fé, uma fé que não era superficial ou conformista, mas viva, ardente e transformadora. A mensagem de Ellen sobre as almas mornas também começou a ser ecoada em outras partes do mundo. Muitos começaram a entender que a fé verdadeira não era um mero cumprimento de deveres religiosos, mas uma entrega completa a Cristo, um amor constante e vivo que influenciava todas as áreas da vida. Ellen se tornou um farol de luz, guiando aqueles que estavam prontos para responder ao chamado divino. Eu vi muitas almas se aquecerem novamente, ela escreveu em uma de suas cartas, e posso ver agora que a mensagem de renovação espiritual tem o poder de mudar o coração humano. Quando as pessoas escolhem abandonar a mornidão e se entregar completamente a Cristo, o Espírito Santo vem e as transforma de dentro para fora. Ela se sentia profundamente grata pela obra que Deus havia realizado através dela. A transformação que ela testemunhou nas pessoas era uma confirmação de que o Evangelho de Cristo não é apenas um chamado para o perdão e a salvação, mas também para uma vida nova e vibrante, cheia de energia e dedicação. As almas mornas estavam se tornando fervorosas, e isso era a maior prova de que a graça de Deus ainda tinha poder para restaurar e transformar. No entanto, Ellen também sabia que a batalha não estava ganha para todos. Enquanto as almas mornas estavam sendo renovadas, ela ainda via muitas outras que não haviam se despertado para o verdadeiro chamado de Cristo. Seu trabalho estava longe de terminar. Muitas almas ainda estão nas sombras da mornidão, ela escrevia, e há muitos que, embora escutem a verdade, ainda resistem à transformação que Cristo oferece. Ellen se dedicou cada vez mais a chamar essas almas a se levantar, a não se conformar com a mediocridade espiritual, a buscar a chama ardente de uma fé viva. Ela sabia que a verdadeira vitória seria quando todas as almas, sem exceção, se entregassem a Cristo com o coração inteiro, sem reservas. Com o tempo, a mensagem de Ellen G. White sobre as almas mornas e a necessidade de renovação espiritual se espalhou, tocando vidas por todo o mundo. Sua obra não foi apenas um esforço missionário,
mas um chamado urgente para uma vivência cristã autêntica e fervorosa. Um chamado para que cada pessoa se comprometesse a viver sua fé com todo o coração, mente e alma. Os frutos dessa missão se tornaram visíveis nas comunidades que ela tocou, e muitas pessoas encontraram novamente o fervor e o ardor que haviam perdido em sua caminhada com Cristo. Ellen sabia que, no fim, cada alma seria responsável pela escolha de viver com intensidade ou pela mornidão espiritual. No entanto, ela também sabia que, com Cristo, a chance de transformação e renovação estava sempre disponível. Ele, com sua infinita misericórdia, nunca deixava ninguém de lado, mesmo as almas mais mornas. Não há nada perdido para aqueles que se entregam completamente a mim. Ellen compartilhava com esperança. Cristo é a nossa força e sua graça é suficiente para nos transformar. Assim, a missão de Ellen G. White continuou a impactar gerações de cristãos. Ela não apenas alertou sobre o destino das almas mornas, mas também deu a elas o caminho para a salvação. Uma vida dedicada, apaixonada e ardente por Cristo, vivendo de acordo com sua verdade, com fé, esperança e amor. Ela sabia que, enquanto o mundo estivesse pronto para receber a mensagem, as almas mornas poderiam sempre ser aquecidas pela luz de Cristo. A mensagem de Ellen G. White sobre as almas mornas começou a se espalhar com uma força silenciosa, mas profunda. O trabalho que ela havia iniciado não se limitava às palavras escritas e faladas, mas também aos corações que foram tocados pela urgência da transformação espiritual. Ela sabia que não era apenas uma questão de condenação ou salvação, mas de uma jornada contínua de renovação que cada alma precisava fazer. As almas mornas, em seu coração, ainda tinham a oportunidade de se aquecer, de se transformar, de ser preenchidas com a luz de Cristo. Enquanto Ellen via o impacto de sua mensagem nas pessoas ao seu redor, ela também sabia que o trabalho não estava completo. Muitas almas ainda estavam nas sombras, lutando para encontrar o caminho de volta à fé genuína e vibrante. E como uma boa serva do Senhor, ela não descansaria até que essas almas também experimentassem a transformação que Cristo oferecia. Ela sentia uma grande responsabilidade, não apenas para pregar, mas também para ensinar e orientar aquelas almas que estavam em busca de renovação espiritual. Não se pode esperar que as almas mornas se transformem em algo ardente de um dia para o outro. Ellen escrevia com uma firmeza tranquila. A renovação é um processo diário, uma escolha constante de se entregar totalmente a Cristo, de buscar sua presença em cada pensamento, ação e oração. Ellen sabia que muitas vezes as almas mornas não estavam totalmente conscientes de sua condição. Elas viam suas vidas como adequadas, mas não sentiam a necessidade de buscar mais, de se aprofundar na fé. Elas estavam satisfeitas com o que tinham, mas não compreendiam que o Senhor tinha muito mais a oferecer. Ellen as desafiava a buscar mais, a se aprofundar no amor e na devoção a Cristo, e a nunca se conformar com uma fé rasa ou superficial. Ela passava horas orando por essas almas, pedindo a Deus para ajudá-las a se despertar espiritualmente. Seu coração ardia com amor por cada pessoa que ainda não havia experimentado a plenitude da vida em Cristo. Ela sabia que, ao buscar a renovação espiritual, as almas mornas seriam transformadas e a luz de Cristo brilharia nelas com uma intensidade que elas jamais haviam imaginado. Este é o propósito da vida cristã, Ellen ensinava. Não ser morno, mas ser ardente, fervoroso, apaixonado pelo Senhor. Ela também compreendia que a transformação espiritual não era um processo fácil, especialmente para aqueles que estavam imersos em uma vida religiosa superficial. As almas mornas, muitas vezes, enfrentavam um processo doloroso de desconstrução de suas velhas crenças e hábitos. Elas tinham que deixar para trás as coisas que as mantinham afastadas de Cristo, como o egoísmo,
o orgulho e o apego aos prazeres mundanos. Não é fácil deixar as velhas maneiras de viver, mas a transformação é necessária, Ellen exortava. O cristianismo não é uma simples adição à vida cotidiana, mas uma revolução espiritual que altera tudo o que somos. Ellen também reconheceu que muitas almas mornas estavam, na verdade, presas a uma falsa segurança. Elas achavam que eram salvas porque seguiam algumas regras externas da fé, mas não haviam experimentado a verdadeira entrega a Cristo. A salvação não se trata de cumprir uma lista de obrigações, ela afirmava, mas de se entregar completamente a Cristo, permitindo que Ele governe toda a sua vida. Uma alma salva é uma alma transformada, cheia de fervor e paixão por Ele. Em suas pregações e escritos, Ellen continuou a desafiar os cristãos a examinar a profundidade de sua fé. A fé verdadeira não é uma fé que se encontra apenas em palavras ou rituais, mas uma fé que se reflete em cada aspecto da nossa vida, ela ensinava. Uma fé que se vê em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas escolhas diárias. A fé verdadeira é aquela que nos move, que nos impulsiona a viver com um amor ardente por Cristo e pelos outros. A jornada das almas mornas era para Ellen uma jornada de libertação. Ela sabia que, ao ser despertadas para a verdadeira chama da fé, essas almas poderiam ser transformadas e iluminadas pelo poder de Cristo. Ela não via essas almas como perdidas, mas como almas com um grande potencial para uma vida nova e vibrante em Cristo. Ela sentia uma urgência, mas também uma esperança profunda de que, com a ajuda de Deus, todas as almas mornas poderiam ser despertadas para a luz do Senhor. Com o passar do tempo, Ellen G. White continuou a ser uma voz poderosa de renovação espiritual. Sua mensagem sobre as almas mornas se espalhou, e muitos começaram a se levantar e a buscar uma fé mais fervorosa. Aqueles que estavam em um estado de mornidão começaram a reconhecer a necessidade de uma transformação completa e de uma entrega mais profunda ao Senhor. E, à medida que isso acontecia, o mundo via um renascimento espiritual, um fogo que reacendia em muitas almas, queimando com uma paixão ardente por Cristo, enquanto Ellen G. White via os frutos de seu trabalho missionário começarem a se manifestar. Ela também reconhecia que a luta contra a apatia espiritual não era fácil nem rápida. As almas mornas não se transformavam de imediato. Muitas pessoas, apesar de ouvir a mensagem da renovação, ainda estavam relutantes em abandonar a vida de superficialidade que haviam levado por tanto tempo. A apatia espiritual, que se alicerçava no orgulho e na falta de compromisso com Cristo, era uma força poderosa e difícil de quebrar. Ellen sabia que o caminho para uma vida vibrante em Cristo não era simples. Era necessário um esforço contínuo, um compromisso diário de buscar a transformação e de viver de acordo com os princípios divinos. Mas ela também sabia que, por mais difícil que fosse, essa transformação era possível. Deus não havia deixado as almas mornas sem esperança. O Senhor estava constantemente estendendo sua mão para ajudá-las a se levantar e se aquecer novamente. Ele estava esperando pacientemente pela decisão de cada alma de voltar ao fervor que só ele poderia oferecer. Ela escreveu: "O mundo está cheio de almas que se contentam com um cristianismo superficial, mas essas almas precisam entender que o cristianismo não é algo que pode ser vivido com um pé no mundo e outro em Cristo. O cristianismo verdadeiro é uma transformação completa do coração, da mente e das ações. Não podemos servir a dois senhores." Essa mensagem era difícil para muitos ouvirem. O mundo moderno estava se tornando cada vez mais materialista e as distrações eram muitas. As pessoas estavam sendo seduzidas a viver por conveniência, ao invés de viver com convicção.
Muitos haviam se acostumado com uma fé que não desafiava seus estilos de vida, uma fé que se adaptava às suas próprias vontades e desejos. Mas Ellen sabia que esse tipo de fé não levaria ninguém a um relacionamento real com Cristo. A transformação que Jesus oferecia era radical. Ela envolvia um abandono das coisas do mundo e uma dedicação total ao Senhor. Em muitos casos, as almas mornas não sabem o que estão perdendo. Ellen dizia. Elas acreditam que podem ter o melhor dos dois mundos, mas a verdade é que o Senhor exige todo o nosso coração, toda a nossa dedicação. Não podemos ser apenas metade cristãos. Ela também sabia que o caminho para a transformação seria um processo doloroso para muitos. Abandonar as comodidades de uma fé superficial não seria fácil. Mas em suas palavras, Ellen exortava aqueles que estavam dispostos a buscar a verdade a não se desanimarem. A jornada para a renovação era desafiadora, mas estava cheia de recompensas espirituais. Aqueles que se comprometem plenamente com Cristo experimentarão um novo nascimento. Eles sentirão uma alegria e uma paz que jamais imaginavam ser possíveis. Ela escreveu com confiança. Ellen, no entanto, não queria que ninguém pensasse que essa transformação era algo que poderia ser feito apenas em suas próprias forças. Ela enfatizava constantemente que era o Espírito Santo quem realmente operava essa mudança. É o Espírito Santo que acende a chama da fé. Sem ele, nossa luta seria em vão. Devemos buscar sua ajuda a cada passo, permitindo que ele nos guie e nos fortaleça. Mas também havia um chamado para a ação. Ellen sabia que para muitas almas mornas, a transformação só ocorreria se elas tomassem uma decisão consciente de se entregar a Cristo. Não se tratava apenas de esperar por uma mudança súbita, mas de fazer escolhas diárias de buscar Deus em oração, em estudo das Escrituras e em ações de serviço. A transformação é gradual, mas começa com uma escolha, Ellen ensinava. Escolha colocar Cristo no centro de sua vida, e ele começará a mudar tudo. Ela também reconhecia que muitas almas mornas eram como aquelas que vivem com uma máscara de piedade, mas que por dentro estavam vazias. Não podemos ser como sepulcros caiados, ela disse. Fora parecem bem, mas por dentro estão cheios de morte. Cristo não nos chama para viver uma vida de aparência. Ele quer um coração verdadeiro, cheio de sua presença. Ellen G. White não apenas transmitiu a mensagem de transformação, mas também apontou as maneiras práticas pelas quais as almas mornas poderiam se aquecer. Ela sabia que, ao cultivar a oração diária, o estudo das Escrituras e a vida de serviço, as pessoas começariam a sentir a chama do Espírito Santo acendendo seus corações. Quando uma alma se entrega totalmente a Cristo, quando se coloca à disposição para viver de acordo com a sua vontade, a mudança começa. Porém, a luta contra a apatia espiritual não era apenas uma questão individual. Ellen sabia que a igreja como um todo tinha um papel fundamental na renovação das almas mornas. A comunidade de fé deveria ser um lugar onde as pessoas pudessem ser edificadas, encorajadas e desafiadas a viver de maneira mais fervorosa e comprometida com Cristo. A igreja deve ser uma luz no mundo, uma chama de fervor que atrai as almas para Cristo. Ela exortava. À medida que a mensagem de Ellen G. White se espalhava, ela começou a ver os frutos da transformação espiritual que ela tanto buscava. As almas mornas começaram a despertar, e muitas delas começaram a trilhar um caminho de renovação. Ela observava com gratidão como, aos poucos, as pessoas estavam se entregando totalmente a Cristo, buscando uma vida mais ardente e fervorosa de fé. Mas para Ellen, esse processo de transformação estava longe de ser algo superficial ou passageiro. Era um compromisso profundo e contínuo, um processo de vida que exigia persistência, oração e um relacionamento constante com Deus. Ela sabia que a jornada de fé verdadeira não era fácil e que a luta contra a apatia espiritual era contínua.
A cada passo que alguém dava em direção a Cristo, o mundo, com suas distrações e tentações, tentava puxá-lo de volta. Mas Ellen acreditava que, quando as almas se entregavam sinceramente a Cristo, a mudança era inevitável. A transformação não era algo que acontecia apenas uma vez, mas algo que se renovava dia após dia, à medida que a pessoa se entregava mais plenamente ao Senhor. A palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus e o poder do Espírito Santo eram as ferramentas necessárias para essa transformação. Cada dia é uma oportunidade de renovações e novas vitórias. Ellen escrevia: o caminho da verdadeira fé é repleto de desafios, mas também de recompensas eternas. A verdadeira transformação começa quando o coração se rende à vontade de Deus e quando a pessoa se compromete a viver para Cristo em todos os aspectos de sua vida. Para Ellen, a renovação não era apenas uma mudança de comportamento ou aparência. Era uma mudança no coração, uma transformação profunda que tocava os pensamentos, as atitudes e as ações diárias. Cristo não quer apenas que nos pareçamos com Ele, mas que sejamos transformados em sua imagem. Ela ensinava: a transformação que Cristo oferece vai além das aparências. Ele quer mudar nosso caráter, nosso coração e, assim, nosso relacionamento com os outros e com o mundo. Mas essa transformação também exigia que as pessoas se afastassem das coisas que as afastavam de Cristo. Ellen sabia que a mordomia da fé verdadeira não podia ser feita de maneira superficial. Não bastava ir à igreja aos domingos ou seguir algumas regras externas. Era preciso abandonar as coisas do mundo que haviam tomado o lugar de Cristo nos corações das pessoas. Devemos nos despir de tudo, o que nos impede de crescer espiritualmente. Não podemos carregar bagagem pesada enquanto corremos para Cristo, ela advertia. Ao longo do tempo, muitas almas que estavam mornas começaram a se afastar da vida de superficialidade e a buscar um compromisso mais profundo com Cristo. Elas começaram a perceber que a verdadeira fé exigia mais do que palavras. Ela exigia ações. O compromisso com Cristo se tornou algo prático, não apenas teórico. Elas se comprometeram a viver de acordo com a verdade de Deus, a servir aos outros com humildade e a viver com integridade, independentemente das circunstâncias. Ellen também observava como a comunidade de fé ao seu redor começava a se fortalecer. Quando os cristãos se uniam em oração e adoração, em estudos das Escrituras e em serviço, a chama do fervor espiritual começava a crescer. A igreja se tornava um lugar onde as almas mornas eram despertadas, onde a palavra de Deus era ensinada com poder e onde as pessoas podiam se apoiar umas nas outras em sua jornada espiritual. Ellen via que, em uma comunidade unida, os membros podiam crescer espiritualmente juntos, sendo incentivados e desafiados a viver a fé de maneira autêntica e fervorosa. Ela acreditava que a igreja, enquanto corpo de Cristo, tinha um papel vital na renovação das almas mornas. Quando as pessoas se uniam em Cristo, elas se tornavam mais fortes em sua fé e mais capazes de resistir às tentações do mundo. O corpo de Cristo deveria ser uma fonte constante de inspiração e encorajamento, ajudando uns aos outros a caminhar com fervor e dedicação. Mas a mensagem de Ellen não se limitava a um chamado para a igreja. Ela falava diretamente aos corações das pessoas, exortando-as a examinar sua própria vida espiritual. O que adianta ganhar o mundo inteiro, mas perder a alma? Ela questionava. Para ela, não havia maior desafio do que olhar para dentro e reconhecer a falta de fervor, a falta de entrega total a Cristo. Ellen sabia que a verdadeira transformação não acontecia de fora para dentro, mas de dentro para fora. Era um trabalho do Espírito Santo, que tocava o coração e mudava a vida. E era isso que ela mais desejava para aqueles que ela amava e para todos aqueles que estavam em risco de perder sua chance de viver para Cristo.
Ela sabia que, enquanto houver uma alma disposta a se render, a transformação seria sempre possível. À medida que Ellen G. White continuava sua missão de alertar sobre o destino das almas mornas, ela também começou a perceber um outro aspecto fundamental na jornada de renovação: o poder da transformação pessoal e coletiva. Sua mensagem, embora focada nas almas individuais, estava intrinsecamente ligada à comunidade de fé. Ela compreendeu que o crescimento espiritual não ocorria apenas no nível individual, mas também na coletividade de cristãos que caminhavam juntos em direção a Cristo. A renovação pessoal tinha um impacto direto na transformação da igreja como um todo. Ellen começou a ver que quando uma pessoa se entregava completamente a Cristo, essa mudança refletia em suas relações, em sua capacidade de servir aos outros e em sua influência dentro da comunidade. A fé verdadeira não apenas aquecia o coração individual, mas também irradiava para os outros, fortalecendo a fé coletiva. A renovação espiritual, portanto, não era um evento isolado, mas um processo contínuo que envolvia todos os aspectos da vida cristã. Ela se dedicava a ensinar que a transformação espiritual começava em cada coração, mas era sustentada e potencializada quando se manifestava dentro da comunidade de fé. O cristianismo, segundo Ellen, nunca poderia ser uma prática solitária. A vida em Cristo exige que sejamos um corpo unido, onde cada membro se apoia mutuamente e cresce junto. Como corpo de Cristo, precisamos uns dos outros para alcançar a maturidade espiritual. Ela ensinava: nenhum cristão pode se salvar sozinho. Juntos somos mais fortes. Ellen sabia que a igreja precisava ser um reflexo do amor de Cristo no mundo. Isso significava que quando as almas mornas se aqueciam, elas se tornavam mais dispostas a servir aos outros, a partilhar o Evangelho e a ajudar na construção de uma comunidade sólida. Não se tratava apenas de transformar os corações das pessoas, mas também de fazer com que essas pessoas se unissem para trabalhar juntas na missão de Cristo. Ela acreditava que a renovação não era apenas um benefício pessoal, mas uma responsabilidade coletiva. Ela também percebeu que a renovação coletiva de fé estava diretamente relacionada à prática diária de cristianismo. Quando as pessoas começaram a viver de forma mais ardente, suas vidas diárias começaram a refletir o compromisso com Cristo. A fé viva é uma fé prática, Ellen escrevia. Quando vivemos com Cristo, isso se reflete em tudo o que fazemos. No trabalho, no lar, na comunidade, nossos atos de serviço e nossa dedicação à verdade devem ser testemunhos de nossa transformação interior. Ela entendia que a renovação espiritual era um processo contínuo. Não era algo que acontecia de uma vez, mas algo que se cultivava dia após dia, através de uma vida de oração, estudo das Escrituras e compromisso com os princípios do Evangelho. Ellen sabia que os cristãos precisavam de disciplina espiritual para manter essa chama viva. Ela falava sobre a importância de dedicar tempo à oração diária e ao estudo das Escrituras. A oração, para Ellen, era o meio pelo qual o cristão se conectava com Deus e se preparava para resistir às tentações e desafios do mundo. Mas a renovação espiritual também envolvia um compromisso com o serviço aos outros. Para Ellen, a verdadeira fé não se limitava à adoração individual. Ela se manifestava em ações de compaixão e serviço. Cristo veio para servir, não para ser servido, ela lembrava. Seguir a Cristo é servir aos outros com humildade e amor. Quando nos dedicamos a ajudar nossos irmãos e irmãs, estamos vivendo a verdadeira fé. Ela sabia que, muitas vezes, as almas mornas estavam presas a si mesmas, preocupadas com suas próprias vidas e dificuldades, e não se preocupavam com o sofrimento dos outros. A transformação espiritual verdadeira, ela ensinava, só podia ser completa quando se refletia em ações concretas de serviço e amor. Nosso amor por Cristo deve se refletir no amor pelos outros, ela dizia.
Não podemos ser fiéis a Cristo sem sermos fiéis no serviço aos nossos irmãos e irmãs. Ao longo dos anos, Ellen G. White continuou a ver as maravilhas que surgiam à medida que as almas mornas se entregavam a Cristo com ardor. Ela viu famílias sendo transformadas, igrejas crescendo em fervor espiritual e comunidades se unindo em amor e serviço. Ela sabia que, embora o trabalho ainda não estivesse terminado, estava testemunhando um renascimento espiritual. As almas que antes estavam mornas estavam começando a brilhar com a luz de Cristo. Ellen, com uma convicção profunda e com o coração cheio de amor, continuava a pregar e a ensinar, sempre lembrando a todos que a verdadeira renovação começava no coração de cada pessoa, mas que, para ser completa, deveria se refletir em ações concretas de fé, amor e serviço. Ela sabia que a renovação espiritual não era algo que poderia ser alcançado sozinho, mas algo que precisava ser vivido e praticado coletivamente. Com o passar dos anos, Ellen G. White viu o impacto de sua mensagem se expandir, tocando vidas em muitas partes do mundo. Sua missão de alertar sobre o destino das almas mornas e de chamar à renovação espiritual nunca deixou de ser urgente. A transformação espiritual que ela pregava se espalhou como um fogo, iluminando os corações daqueles dispostos a se aquecer novamente pela chama do amor de Cristo. Ellen sabia que sua missão estava longe de ser concluída. O mundo estava em constante mudança e as almas mornas ainda eram muitas. A vida cristã, com sua dedicação sincera e ardente, não era algo que poderia ser forçado, mas algo que precisaria ser continuamente buscado. No entanto, Ellen sentia uma paz no coração, pois sabia que a obra do Espírito Santo não falharia. Ela estava apenas um instrumento nas mãos de Deus, e o poder transformador de Cristo nunca falhava. Com o tempo, muitos que haviam sido tocados por suas palavras começaram a se levantar, a se arrepender e a se entregar totalmente a Cristo. Os corações mornos começaram a se aquecer novamente e a luz de Cristo brilhou onde antes havia escuridão. Ellen viu isso como o cumprimento da promessa de Deus, que a salvação estava ao alcance de todos e que nenhum coração estava além de sua graça. Ellen também compreendeu que essa transformação não era apenas para as almas individuais, mas que tinha o poder de afetar a igreja como um todo. Quando as almas eram renovadas, a igreja se tornava mais forte, mais vibrante e mais comprometida com a missão de Cristo. Ela ensinava que a renovação espiritual de uma pessoa sempre tinha um impacto positivo na coletividade de fé. Uma igreja ardente de fé seria uma igreja eficaz, capaz de espalhar a luz de Cristo por todo o mundo. O legado de Ellen G. White, portanto, não era apenas uma mensagem de advertência, mas também de esperança. Ela acreditava que, apesar das dificuldades e dos desafios que enfrentaria, a graça de Deus era maior do que tudo. A renovação espiritual que ela pregava era uma escolha, um convite para todos os cristãos se entregarem completamente a Cristo e viverem com um fervor que refletisse o amor do Senhor. Para ela, a verdadeira vida cristã não era apenas uma vida de conformidade, mas uma vida de ação, de serviço, de amor. Ellen G. White não apenas escreveu sobre essa transformação, mas viveu de acordo com seus próprios ensinamentos. Sua vida foi um testemunho constante da verdade que ela pregava, que a verdadeira fé não é uma fé superficial, mas uma fé vivida em cada momento com o coração ardente dedicado a Cristo. Ela nunca descansou em sua missão, sabendo que cada alma que se entregava a Cristo representava uma vitória para o reino de Deus. Ao longo de sua vida, Ellen foi fiel ao seu chamado. Ela nunca se afastou da tarefa de alertar as almas mornas e de mostrar-lhes o caminho da renovação espiritual. Seu trabalho continuou a influenciar as gerações que vieram depois dela,
e sua mensagem de fervor, dedicação e transformação continua a ser uma inspiração para todos os cristãos que buscam viver com um amor ardente por Cristo. Ela sabia que a jornada espiritual de cada pessoa era única, mas também entendia que todos estavam em um processo contínuo de crescimento. A renovação espiritual não era uma tarefa concluída de uma vez, mas um caminho constante de entrega e arrependimento. Em seus últimos anos, Ellen continuou a ensinar sobre a importância da escolha diária de viver para Cristo. Devemos escolher todos os dias colocar Cristo no centro de nossa vida, ela dizia, porque sem Ele não podemos nada fazer. Ellen G. White partiu deste mundo sabendo que sua missão estava cumprida, mas que seu legado viveria para sempre. A mensagem de renovação espiritual que ela espalhou continuaria a tocar vidas, despertando almas mornas e guiando-as de volta ao fogo ardente do amor de Cristo. Para ela, a verdadeira transformação espiritual era possível para todos que se entregassem ao Senhor com todo o coração. E ela acreditava que essa transformação não apenas preparava as pessoas para a salvação, mas também para uma vida de amor, serviço e verdadeira devoção a Deus.